não dá para negar que no Brasil está em espaços de poder, como no magistrado, é fantástico, né? Um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, que já foi condenado pela Lei Maria da Penha por agressão à própria irmã, falou durante uma sessão que faltavam homens e que mulheres estão loucas atrás dos homens. Depois disso, ele recebeu a punição severa e rigorosa de uma licença remunerada de 20 dias. Eu vou chamar a Daiane Oliveira, porque você falou o que eu tô pensando. Eu já esperava que a punição, se viesse, seria ridícula. Mas, assim, são 20 dias de licença remunerada, é isso? Eu já esperava que fosse ter uma licença remunerada. O que eu não esperava era justamente a licença remunerada para uma pessoa que já tem um processo de Maria da Penha e que teve um outro processo que foi anulado. Por quê? Porque aparentemente a vítima e as testemunhas não compareceram na audiência, então por isso que esse processo foi arquivado, não porque não ficou provado que houve uma agressão, isso é importante também pontuar, e é um processo, né, neste caso, sem um pedido oficial de desculpas do desembargador, porque, de fato, no Brasil, quando você tem um cargo alto no magistrado, você basicamente só pode ser ou aposentado de forma compulsória ou ser afastado também com a sua remuneração. O dinheiro, a remuneração, ele realmente vai continuar a receber, o que é um absurdo, mas, inclusive, a gente tinha alguns projetos aí que estavam rolando justamente nessa linha, né? De que alguns cargos que, quando houvesse uma condenação ou um afastamento, uma punição, que não houvesse uma aposentadoria compulsória, mas sim uma exoneração, né, do cargo. Isso é muito difícil de acontecer, mas... Sabe por que é difícil de acontecer? Porque são eles mesmos que decidem. Exatamente. E o mais chocante é que essas falas, né, do desembargador aconteceu justamente em uma vara que deveria ser uma vara de proteção. Uma vara ligada à família, à defesa da família, é uma vara em que uma criança de 12 anos estava em julgamento, a sessão foi justamente sobre uma criança de 12 anos que sofreu um assédio do professor e solicitou uma medida protetiva. A sua advogada estava solicitando com seus argumentos essa medida, quando, né, ao final da sessão, o desembargador se voltou para a advogada dizendo que ela estava utilizando um feminismo desatualizado com seus argumentos e começou a proferir essas falas que foram consideradas tanto pelo CNJ, pelo menos dessa vez o CNJ se manifestou, né? Tanto pelo CNJ quanto pela OAB, homofóbicas e sexistas, misóginas. Então, pelo menos, existe esse consenso dentro do judiciário que essa fala não é aceitável, ainda mais quando o debate era justamente sobre a medida protetiva para uma criança de 12 anos que sofreu ali, que era vítima de um professor e que foi pedir ajuda ao judiciário. Foi nessa linha. Vamos ouvir o que o desembargador fala, Ana? Porque aí depois disso a gente complementa. Bom, diante disso, o processo já foi julgado, mas eu não poderia deixar de responder o que Vossa Excelência falou, que não tem nada a ver com o processo. Um discurso feminista, desatualizado, porque se a Vossa Excelência sair na rua hoje em dia, ou quem está assediando, quem está correndo atrás de homens são as mulheres, porque não tem homem, sabe? Esse mercado é um mercado que está bem diferente. Hoje em dia, sabe, o que existe, essa é a realidade. As mulheres estão loucas atrás dos homens, porque são muito poucos, sabe? Esse é o mercado. É só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço, tenho funcionárias, tenho contato com o mundo. Nossa, a mulherada está louca atrás do homem. Sabe, louca para levar um elogio, uma piscada, sabe, uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem.
Essa é a nossa realidade hoje em dia, não só aqui no Brasil, sabe? Isso é muito óbvio, né? Hoje em dia os cachorrinhos estão sendo os companheiros das mulheres. Vai no parque, só tem mulher com cachorrinho louca para encontrar um companheiro, para conversar, eventualmente para namorar. Uma pessoa óbvia, respeito. Ninguém gosta de ser maltratado. Isso é da relação humana. Mas a paquera, entende? Sabe, uma conduta que sempre existiu. Este senhor tem como função na vida dar decisões em casos que envolvem crianças vítimas de abuso. Exatamente, porque ele é o desembargador da 12ª Câmara Civil, né, do Tribunal de Justiça do Paraná, que é responsável por julgar direito da família, união estável e homoafetiva. Com esse discurso de que está faltando homem, as mulheres estão correndo atrás de homens. É exatamente isso, né? É chocante. Um outro detalhe, né? Eu estava sem nada para fazer agora um pouco mais cedo, foi olhar a folha de pagamento, né, do Tribunal de Justiça do Paraná, porque eu disse, não, vamos saber a folha de pagamento, como é que está o salário do desembargador. Em janeiro, o desembargador recebeu apenas R$ 84.974. Isso em valor líquido. Certo? O valor líquido dele foi 84.974. O rendimento bruto é R$ 135.244,90 . Aí, quando um servidor público, né, um auxiliar ali que recebe, um técnico que recebe 7, 8 mil reais, reclama, vai para a justiça, assim, reclamando de ressarcimento, de reajuste acima da inflação, sabe? Porque está no líquido ali recebendo 4 a 5 mil por mês. A gente ouve muito de, mas servidor público é tudo folgado, etc e tal. Olha a folha do judiciário. A folha do judiciário é cara por causa dos desembargadores. Uhum. Esse mesmo desembargador, em outros meses, deixa eu só olhar aqui a média. Em maio, ele recebeu R$ 92.673,88 de valor líquido. Ele tem uma média salarial ali de 79 mil ali por mês. Ele recebe para fazer o julgamento desses casos e ele está na frente desta vara com estas ações, com essas falas, e vale lembrar que com um histórico também complicado, ainda que seja em sua vida pessoal, mas para gerir esta vara, alguém que tem uma sentença de medida protetiva contra a família, e tem um outro julgamento de agressão que foi arquivado, mas que existiu o julgamento, eu acho realmente muito delicado, ainda mais essas falas, né? Dessa vez foi filmada e repercutiu. E quantas outras não podem ter ocorrido? Quantas outras não acontecem e não acontece absolutamente nada. E quando acontece é isso. 20 dias de licença remunerada. O cara ganha... Sabe por que não dá nem para dizer que ele ganhou férias? Porque ele ainda tem o direito às férias. Então ele ganhou mais férias. Exatamente isso. Ele ganhou mais 20 dias ali, tranquilo, realmente em casa, com um salário ótimo desse, né, com os proventos maravilhosos de milhares por mês, então tá tudo certo para ele. Tá certo. Tá certo, né? Tá certo. Agora, a gente pode dizer que, pelo menos a gente tem aí, né, os Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal do Paraná informaram que haveria uma investigação interna para verificar o procedimento, mas a gente acabou de ouvir o que aconteceu, né? Uhum. Eis a questão. Vamos ter aí uma investigação muito séria. Primeiro, isso não devia nem estar acontecendo. Se a pessoa, né, já tem um envolvimento num caso de violência, né, tem uma condenação. Maria da Penha, o que é que está fazendo atendendo este tipo? Primeiro, o que é que está fazendo atendendo? Né, na sua função, né, de desembargador. Segundo, por que está atendendo este tipo de caso? Né? E depois de falar o que fez, ainda assim recebe a punição de 20 dias de licença. Né? É de querer desistir mesmo, né? Até dia 31 de julho, o Espíndola, inclusive é um momento de recesso no Sudeste, né? Então dá para aproveitar, fazer uma viagemzinha aí, etc e tal. É um momento super oportuno aí. Até dia 31 de julho, o Espíndola estará fora das suas funções.
Puxa vida, tenho Descansar certeza que isso vai doer muito para ele. Bonner fez uma pergunta aqui, se ele falou isso na frente da criança, foi na frente da advogada, eu não sei se a criança estava na sessão, mas foi na frente da advogada, foi para a advogada. Ele se volta para a advogada da vítima e fala tudo isso. Então, realmente foi bem direcionado. E dizer isso, sabe, neste julgamento especificamente, assim, ele falar uma coisa dessa, tudo bem, ele começa dizendo, porque o julgamento acabou, agora eu vou falar um negócio. Ele tá falando em relação àquilo que foi dito dentro do julgamento de medida protetiva de uma criança de 12 anos, vítima de assédio, de abuso sexual. Que isso, né? Enfim. O Vitor lembra aqui no chat também que ainda dizem que o Brasil não é um país com diferentes castas. Mas né? Basicamente isso. Então, a gente já sabe, né? Quando você tem um cargo legal ali no magistrado, você tem o direito a falar absolutamente tudo, que você vai ter umas férias, não, você vai ter mais do que umas férias, né? Você vai ter mais alguns dias em casa descansando tranquilamente com o seu salário ali garantido. Então, tá tudo liberado. Diz Greco aqui no chat também, ainda prejudica quem precisa do andamento dos serviços, como a própria vítima. Se bem que o serviço desse cara, não sei se adianta muita coisa também, né? Vamos lá, Daiane, é isso? Vamos lá, é isso.